Louvado seja Deus por este domingo, Dia das Mães. Eu tenho motivo de muita alegria, quero saudá-las, as mães, com muito carinho. Eu tenho 3 Marias na minha vida, assim como as estrelas no céu, né? Rosa Maria, minha mãe biológica, infelizmente morreu muito cedo, aos 19 anos. Depois a Maria Augusta, minha avó, essa viveu um pouco mais, graças a Deus, até os 80, foi quem me educou, me criou. E agora a Ana Maria, minha esposa, mãe dos meus filhos. Levanta o tiquinho, só para o pessoal te ver. Está aí. Graças a Deus. Na pessoa delas eu saúdo todas as mães. E saúdo também os filhos, né? Hoje é um dia frio, Dia das Mães, e você está aqui conosco. Daqui a pouco vai homenagear a sua mãe. Você que está muito distante, fique tranquilo, o amor não tem barreiras, né? Se você não puder estar fisicamente com a sua mãe, fique em paz, ela vai entender tudo isso. Bom, eu quero, antes de tudo, agradecer a confiança, pastor Christian, pastora Daniele, ao pastor Erivelton, meu chefe na escola bíblica, e ao pastor Nunes, que, de certa forma, abriu os caminhos para que eu tivesse todas essas conversas com os pastores e esteja aqui hoje. Nós somos recém-chegados. Eu e a Ana Maria, nós viemos da Igreja Batista, congregamos por lá por 22 anos, mas fique tranquilo, viu? Minha Bíblia, nesse tempo todo, foi a de estudo pentecostal, fique sossegado. Antes da Igreja Batista, viemos de eu me batizei, casamos numa igreja pentecostal, aos moldes da Assembleia de Deus, então nós cremos nos dons do Espírito, fique tranquilo, viu? A aula de hoje, nós estamos estudando nesse trimestre os grandes reis de Israel. E hoje é uma aula que é um presente para mim. O pastor Erivelton, graças a Deus, já quebrou o gelo, já fez essa apresentação, isso facilitou bastante meu trabalho. Eu vou passar, antes da aula de hoje, um breve vídeo que vai dar a introdução para a nossa aula. Nós vamos falar do rei Jeroboão, mas é importante falar de Roboão, porque, de certa forma, vamos dizer assim, tem um serviço em função do outro, da atitude do outro. Nós vamos explicar tudo isso durante a aula. Deixa eu ver aqui se eu aprendi a usar isso. É aqui. Pronto. Esse é o vídeo. Vamos assistir, por favor. É só 2 minutos. Eu acho que tem que ter um áudio para... Vamos ver. O que eu faço? Volto? Pronto, volto. Será que poderemos ter áudio? Pronto? Bom, muito bem. Enquanto isso... Pronto, agora já veio. Uhum. 180 mil escolhidos. 10. Pronto. E aqui eu faço avanço? Pois não. Agora sim. O play. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180 mil escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o Israel, em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. Então veio Samaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me deixastes a mim,
Por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita, e fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Muito bem. Deixa eu avançar aqui, pronto. Aí nós temos o nosso texto bíblico, daqui a pouquinho nós vamos ler o nosso texto base da lição de hoje. Essa introdução é para explicar o seguinte: você viu ali então o Senhor se dirigindo a Roboão e explicando a ele o porquê Jeroboão estava com as outras tribos, o porquê dessa cisão, o porquê dessa divisão. Porque Roboão foi infiel. Então, o Senhor entregou a Jeroboão 10 tribos de Israel. Mas eu queria, antes de introduzir a aula, me permita contar um breve testemunho. Falei com isso o pessoal do coral. Esta passagem bíblica, quando eu recebi essa aula para trazer a vocês, eu achei uma bênção exatamente por isso. Esta passagem bíblica, especificamente, eu tenho um momento muito importante com ela. Como disse o pastor Erivelton, eu atuo ou atuei como a voz de Deus, é que está a série Jesus está aí, essa eu participo. Então eu participei dos 10 mandamentos, a terra prometida, o rico e Lázaro, Jezabel, Lia, milagres de Jesus e Jesus a série que está no ar, onde eu faço a voz do Altíssimo, graças a Deus e pela misericórdia dele. Numa próxima oportunidade a gente fala sobre isso, porque é um grande milagre. Eu não trabalhava com a Record, não conhecia a Record, não fazia nada, mas veio esse trabalho para mim de uma forma tremenda, né? Apesar do elenco grandioso que eles têm, mas veio a mim essa incumbência, graças a Deus por isso. Numa outra oportunidade eu falo. Mas antes, nos anos 90 ainda, eu trabalhei numa rádio evangélica, uma rádio gospel, eu não vou dizer o nome aqui, apesar que o que eu vou contar não é nada incomum, infelizmente. Esta rádio atrasou alguns pagamentos, infelizmente. E eu trabalhava lá como pessoa jurídica, emitindo a nota a cada mês. E tive algumas notas atrasadas, infelizmente. Infelizmente não é incomum, como eu disse. Então não tenha como desonra esse fato para esta rádio que era vinculada a uma igreja. Como eu disse, isso aí foi há mais de 20 anos atrás. E, ao entrar em contato com contas a pagar, a pessoa responsável pelo meu contrato disse: César, eles estão dando prioridade para quem protesta. Veja só se pode isso. Eu falei: é sério? É isso. Tá bom. Aí preparei a documentação, preparei a duplicata, entrei em contato com o cartório de títulos, vi como é que funcionava a coisa, porque eu nunca tinha protestado ninguém. Então, me preparei, todo o documento pronto. E eu tenho por hábito fazer uma coisa, estava comentando até com o pastor Erivelto agora há pouco, que é o que alguns jocosamente chamam de bibliomancia. Não é, não é. O Senhor fala tremendamente quando você abre. Você acha que é aleatoriamente, mas é o Senhor dirigindo você a um versículo ou uma passagem bíblica que Ele quer falar contigo e abençoa a tua vida. É assim. Aliás, o Senhor fala como quiser, não é? Às vezes uma placa, uma faixa, uma propaganda, uma pessoa que conversa com você, o Senhor fala contigo. Mas eu tinha por hábito, então, fazer uma oração e abrir a Bíblia em alguma passagem. Pedir ao Senhor uma palavra. E exatamente neste dia, antes de ir protestar, veja bem, eu estou com todo o documento pronto
para me dirigir ao cartório. Resolvi consultar a palavra. E aí recebi exatamente esse texto que nós acabamos de ouvir, principalmente aquele trecho que fala: você não vai contender contra o teu irmão. Não sei se você prestou atenção, no início o Roboão está preparando 180 mil homens para batalhar com Jeroboão, ou seja, é o reino do sul contra o reino do norte. E aí o Senhor, através de Semaías, um profeta, diz a ele: não vai contender contra o teu irmão, porque eu fiz isso. O Senhor fez aquilo, aquela cisão, aquela separação. Então eu descansei. Quando eu tirei esse trecho bíblico, eu falei: não devo contender com meu irmão. No caso, a emissora, a igreja que estava a atrasar aquele pagamento. Mas liguei para o meu contratante e disse, foi inclusive a reação dela foi divina: olha, não vou protestar, porque acabei de ler tais e tais versículos que dizem isso e entendi que não devo, então, contender com meu irmão. A menina deu um glória a Deus tão alto. Glória a Deus! E em poucos dias, coisa de dias mesmo, eu recebi todos os pagamentos atrasados. Então, é por isso que eu trago esse testemunho a você da eficiência da palavra de Deus. E é bom estarmos numa escola bíblica para sabermos isso. A palavra de Deus, ela não é teoria, é prática de vida. Cada vírgula, cada tio, como Jesus diz, é prática para a nossa vida. Então, já com esta introdução, vamos ler então o texto que eu que tenho que conduzir aqui, peraí. Então vamos lá. Deixa-me pôr de lado aqui para ler com vocês. Esse é o nosso texto base de hoje. Está lá no primeiro livro de Reis. A gente sempre fala primeiro livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, né, ao contrário das cartas, né, das epístolas. Na revista, está indicando o texto de 7 a 13. Eu tomei liberdade de começar no versículo 5. Porém, o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Aías estava com problema de visão, não enxergava nesse momento. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel. Preste atenção nessa parte, é muito importante essa parte. Visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei, e tu não, esse não está grifado, não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto o escravo como o livre, em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá a Israel, como se move a cana nas águas, e arrancará de Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou
e fez pecar a Israel. Esse trecho final nós vamos, acho que não vamos ler todos os 10 versículos que eu separei, mas em todos eles você vai ver essa repetição. Pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Esse é o nosso texto base de hoje. Está aqui o texto áureo. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, mas antes conhecer os objetivos. Conhecer as circunstâncias da ascensão de Jeroboão ao trono de Israel, vamos falar disso agora. Compreender que, apesar de Deus ter permitido a divisão do reino israelita, isso é muito importante. Ele sempre enviou profetas para instruir e corrigir os habitantes do reino do norte. Conhecer as principais características do reinado de Jeroboão e suas implicações. Aplicar as verdades espirituais desta lição à vida cristã, como comentamos há pouco. Essa será uma aula, a aula de hoje, sobre a realidade do livre-arbítrio. Essa é uma diferença bem tranquila entre batistas e assembleianos, não é? O batista, como eu disse, eu vim da Batista, ele dá licença a duas vertentes importantes, ao calvinismo e arminianismo, ou seja, a predestinação e o livre-arbítrio. Já a Assembleia de Deus, estamos aqui firmes no livre-arbítrio, não é verdade? E esse texto que nós estamos tendo hoje, essa aula, é um presente nesse sentido. Vai escancarar a superioridade do livre-arbítrio. Também superioridade da fé sobre a maior sabedoria para vencer a iniquidade e seus prejuízos, como destaca o pastor Gesiel Gomes, que é o comentarista da nossa revista nesse trimestre. E ninguém frustra a vontade e soberania de Deus. É importante dizer isso, porque sempre que se fala em livre-arbítrio, acha que estamos desrespeitando a soberania do Senhor. De modo algum. O Senhor é soberano, continua com a sua soberania, mas dá liberdade a cada um de nós para fazermos nossas escolhas. É isso que nós vamos ver na aula de hoje, entre outras coisas. Mas me permita então, ficou claro a razão naquele vídeo anterior do porquê Roboão perdeu o domínio sobre todo Israel. Eu acho que isso está tranquilo. Não sei se alguns estudaram o rei Roboão, tiveram oportunidade. Nós temos ali, Salomão já vinha com problemas, ele já vinha cometendo idolatria, e por conta disso existia grandes tributos, os tributos cada vez mais pesados ao seu povo, o povo sofria, e parte desse povo, especialmente as tribos de Efraim e Manassés, estavam sob o comando de Jeroboão. Salomão colocou Jeroboão como chefe dessas duas tribos, e eram duas tribos que tinham trabalhos forçados. A revista, se você ler, faz questão de destacar isso, trabalhos forçados, ou seja, Jeroboão sentiu de perto, aqueles que ele comandava, o quão esses sofriam para trabalhar por conta da exigência do rei Salomão. Então Jeroboão sentia na pele esse problema. E aí vem a profecia, vamos ver, eu vou começar aqui, vamos chegar no texto da profecia, eu acho que é melhor para a gente seguir conduzindo. Vamos falar do início então da decadência dessa porção norte de Israel. Mas aí eu estou voltando em Jeroboão. Veja, de vez em quando eu vou voltar a Roboão, Jeroboão, para poder explicar um e outro. Jeroboão. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito pecar Israel. Lembra que eu disse que esse trecho vai se repetir várias vezes? Então vou poupar os irmãos, e não vou ler todos esses textos, mas todos eles vão dizer rigorosamente a mesma coisa. Eu numerei ali ao lado da referência do versículo, aqui 1 e 2. São 2 reis diferentes no Reino do Norte. O Reino do Norte teve 19 reis, Jeroboão sendo o primeiro. Todos os grifados você vai ver que são praticamente o mesmo texto. Vai dizer, vou ler mais um, só para a gente ver ali o de baixo. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez Israel pecar,
porém andou neles. Ou seja, Jeroboão, essa decadência em Israel é explicada exatamente nesse comportamento de Jeroboão. Todos os reis que vinham após ele usavam Jeroboão como referência. Jeroboão sempre aparece como referência de que fez as coisas erradas. Estamos no 10º. São 10 reis distintos, 10 reis diferentes. Vamos encerrar aqui. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, o comparativo do livro de Reis sempre compara quem está reinando no reino do sul e quem está reinando no reino do norte. E aí ele vem, começou a reinar Peca, filho de Remalias, sobre Israel em Samaria. Primeiro foi Siquém, depois Peluel, aí Samaria é a capital nesse momento. Guarde isso, no final da aula teremos uma surpresa em relação a isso, a Samaria. E reinou 20 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de quem? De Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel. Ou seja, a decadência aí está explicada por conta exatamente da administração de Jeroboão. E aqui sim nós vamos explicar, agora sim voltamos àquele momento da revolta de Jeroboão. Diz o texto bíblico o seguinte, está lá em Reis 11, 28 a 31. E o homem Jeroboão era forte e valente, vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José, como eu disse, a tribo de Efraim e de Manassés. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, para Jeroboão 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Aí na sequência, por que ele fez isso? Agora justificando a questão do governo, tanto de Roboão, como antecedido por Salomão. Porque deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Davi é sempre referência de um rei que governou com correção e que agradou a Deus. E há de ser que, se ouvires, essa é uma parte muito importante, Aías, o profeta Aías, trazendo uma palavra de Deus a Jeroboão. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme. Ele está falando para Jeroboão isso. Como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Isso, então, é Deus falando a Jeroboão. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Assim Salomão procurou matar. Olha o que, veja só o que Salomão tenta fazer. Assim Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Eu quero chamar a sua atenção aqui para a reação de Salomão. Salomão é uma pessoa sábia? Diz a Bíblia, é o mais sábio de todos. Mas parece que sabedoria não é suficiente. Por isso que eu disse lá no começo, a fé é superior à sabedoria. Sem fé não adianta ser sábio. Porque veja bem, como é que uma pessoa sábia como Salomão tenta frustrar os planos de Deus? Porque é o que ele tentou fazer aqui. O profeta Aías diz, Jeroboão, tu serás rei em 10 tribos, as 10 tribos do norte. E se você fizer tudo direitinho, vai ser tão bem sucedido quanto Davi. É o que Deus fala para Jeroboão. Salomão, sabendo disso, fala, não, que é isso? Não vai acontecer assim, vamos matar Jeroboão, vamos evitar isso. Dá para entender isso? Se alguém chega para você e te traz uma profecia, como é que você vai tentar mudar essa história? Como é que você vai tentar? Não tem como. Como que você vai contra uma determinação de Deus?
Há exceções? Há exceções, mas de uma outra forma, não pelo braço do homem. Pode ver que Salomão tentou resolver por ele mesmo. Tenta lembrar de Ezequias agora. Você se lembra de Ezequias, do rei Ezequias, o que aconteceu com ele? Ezequias recebe uma profecia de Isaías, veja só, né? Olha que coisa. Isaías chega para Ezequias e fala assim: o Senhor manda te dizer, você vai morrer, agora, acabou, sua vida chegou ao fim. O rei Ezequias, no seu leito, vira, eu fico imaginando a cena, ele está lá para cima, daqui a pouco ele fala, não pode ser. Aí ele vira de ladinho contra a parede e fica só olhando para a parede, mas Senhor, e as obras que eu fiz, as coisas, eu não fui só ruim, eu fiz coisas, por favor Senhor, olha para isso. E o profeta está indo embora. Daqui a pouco o Senhor, Isaías, volta, vai lá com Ezequias e fala para ele que eu ouvi a oração dele e ele vai viver mais 15 anos. Pronto, mudou. Então aquela profecia que estava determinada, teve uma mudança. Aliás, meses atrás o pastor Christian falou sobre as promessas de Deus, inclusive sobre Ebenezer, né? Você é Ebenezer ou não? Ou seja, as promessas podem ser revistas de acordo com a nossa reação. A gente vai ver também isso no caso de Simeão e Levi daqui a pouco. Vamos lá para o próximo. E foi Roboão para Siquém. Siquém foi a primeira capital desse novo reino do norte. Porque todo Israel se reuniu em Siquém para fazerem rei. Mas veja, fazer rei, Roboão. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito. Por quê? Porque mandaram chamá-lo. Ele era um líder. O povo tinha Jeroboão como referência, o queria como rei, e não Roboão, filho de Salomão. Aqui eu só estou falando para a revolta, para vocês entenderem o panorama de Israel. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, Davi. Ou seja, não estamos aqui para trabalhar mais para vocês. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então, isso inclui a tribo de Simeão que comentei há pouco. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou, ou seja, o sujeito que cobrava os tributos do reino do norte foi apedrejado. Acabou. E Roboão estava lá também, ele está em Siquém, ele está na parte norte. E esse que foi apedrejado morreu, Adorão. Mas o rei Roboão se animou a subir no carro para fugir para Jerusalém. Jerusalém é a capital do reino do sul. Roboão então foge, escapa, volta. Não tinha como ser consagrado rei, como era o plano dele. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Não houve mais conciliação. Essa separação foi definitiva. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Na verdade, a tribo de Judá e Benjamim, né? Mas prevalece aí o nome Judá. Aqui temos um mapa, e é por isso que eu comentei sobre a questão de Simeão. Veja só, você vê que está aqui embaixo a tribo de Judá, mas tem lá no meio uma tribo de Simeão. Como é que é isso, né? E você vê então as demais tribos, as outras 10, lá para cima, que é o domínio de Jeroboão a partir deste momento. Vamos ver aqui um outro texto bíblico que vai nos dar uma certa orientação e, de novo, nós vamos ter a ideia de que ninguém frustra os planos de Deus. Isso aqui está em Gênesis. Jacó, perto de sua morte, diz o seguinte, eu já vou ler embaixo: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois, era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Ele está se referindo aí a Simeão
e Levi. Essa profecia se cumpre exatamente disso. A tribo de Simeão some, se espalha entre as demais. Isso só para te explicar alguma coisa. Aqui já é o reino dividido. Eu chamo a sua atenção para duas localidades. Betel, no meio ali você tem Samaria, que vai ser a capital mais tarde, no tempo de Jeroboão ainda não era, e lá em cima Dan. Repare, Dan no extremo, Betel quase na divisão com o reino de sul. Eu peço que você guarde essas duas localidades, ok? Betel e Dan. E aqui então em amarelo, o que sobrou para Roboão, que é da dinastia de Davi, filho de Salomão. Você guardou lá as duas cidades, certo? Olha o que Jeroboão faz para tentar manter a unidade do seu reino. E aí é que começa o problema dele. Lembre-se, ele não teve uma promessa de Deus? Deus não disse a ele: olha, se você fizer tudo bacaninha, teu reino será firme como o de Davi. Imagine, ele deu uma condição tal que poderia repetir o êxito de Davi. Mas Jeroboão não segue esse conselho. Ele vai mais pela carne, vai mais pelo pensamento do homem, pela lógica humana. E a gente sabe que a lógica humana não se compara à de Deus. Então nós temos um destaque aqui da própria revista, dizendo: 3 vezes por ano, tal como ordenado por Deus, a nação inteira deveria ir a Jerusalém para adorar o Altíssimo. Jeroboão sabia que os sacerdotes certamente usariam essas oportunidades para levar todos os israelitas de volta ao domínio de Roboão. Ou seja, existia em todo Israel, apesar de dividido, eles ainda tinham todas as comemorações, todas as obrigações religiosas, digamos assim, todos os seus cultos. Nós temos um comentário aqui de um teólogo importante, um teólogo desses que guarda o versículo, sabe? É capaz de citar dezenas de versículos de cor, com endereço, etc. Tal. E ele diz o seguinte, esse teólogo: assim, temendo que o templo em Jerusalém atraísse a população das 10 tribos e causasse instabilidade em seu governo, Jeroboão deu início à derrocada espiritual do reino do norte. Quem observou isso é o nosso pastor Silas Malafaia. Está aí o endereço da editora. O que Jeroboão faz? Vou tentar explicar aqui, depois a gente lê alguma coisa a respeito disso. Jeroboão usa da própria religião para manter a unidade do seu reino. Porque como Jerusalém, vamos dizer assim, é uma capital espiritual, é onde tem o templo, as pessoas nas festas religiosas iriam então se dirigir a Jerusalém. E aí Jeroboão fala: mas como é que vai ser isso? Se Jerusalém continuar sendo a capital espiritual, eu vou perder o comando. Olha só que confusão. A pessoa misturar religião com poder político. E colocar o poder, pior, colocar o poder político acima do espiritual. Nós sabemos que de tudo que nós temos aqui advém do mundo espiritual. Você crê nisso? Você acredita nisso? Nós existimos por uma ordem espiritual. Então é o mundo espiritual que governa o material. Jeroboão foi na contramão. Ele foi por uma outra lógica. Ele falou: eu vou tirar esse povo de lá, vou fazer altares. Bom, vamos lendo que a gente chega lá. Eu gosto muito na aula bíblica, me perdoe, alguns podem cansar com isso, eu gosto muito de textos bíblicos, porque eu acho que eles falam muito melhor do que eu. Então vamos lá. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Olha o medo dele. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, que é a capital do reino do sul, Roboão, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros. Olha só o que ele apronta. Ele fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Olha que argumento ele usa. Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ele repete aquela prática de Arão. Vocês se lembram, né, do bezerro. E pôs um em Betel,
Lembre-se de pedir para você guardar 2 endereços aí. Pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Você se lembra, Dan está onde? Totalmente em cima. E Betel logo na divisa, ou seja, ele se cobriu. Foi estratégico isso, é quase que uma tática de guerra. Ou seja, se a pessoa for para Jerusalém, vai passar em Betel. Então já para em Betel. Não vai precisar ir além. Quem está lá em cima, sobe e pronto, está prático. É aquela ideia, né? Vamos tornar a vida do fiel prática, tranquila, sem sacrifícios, não precisa fazer. Vamos fazer de um jeito, né? Fast food. Vamos lá. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes. Está aí o terceiro problema dele, né? Mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi. Lembrem-se, vocês se lembram, os sacerdotes só podiam vir da linhagem da casa de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar semelhantemente. Fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera também em Betel, estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado. Não é o Senhor que disse, ele imaginou no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Percebem todos os erros, uma série de erros de Jeroboão? Vamos seguir. Aí, vamos ver, Deus cumpre a sua palavra. Essa já é uma segunda parte da nossa lição de hoje, mas a primeira é muito importante. Acho que ficou claro o porquê da queda de Jeroboão, o porquê ele desagradou a Deus. Ele fez tudo errado, fez tudo pensando nele, pensando em homem. E quando você pensa naquilo que você quer, vai mal. Nós temos que pensar sempre naquilo que agrada ao Senhor. E por incrível que pareça, você se contrariando e pensando no que agrada ao Senhor, você só tem a ganhar. É incrível, é uma lógica, parece que não tem lógica, mas é rigorosamente isso. Cada vez que você pensar na carne, esquece. Quando você pensa na vontade de Deus, aí tudo vai bem. Vamos então para essa segunda parte da lição. E há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, sim, aqui eu não vou nem acabar de ler, eu estou aqui lembrando daquela promessa que ele fez a Jeroboão, só para a gente recordar de como Deus agiu em relação a Jeroboão e cumprindo a sua palavra. Aí vem um homem de Deus, diante desse quadro idólatra que Jeroboão impôs ao reino do norte, porque ele é um rei, não só ele errou sozinho, ele levou toda uma nação a errar com ele, ele é o chefe da nação. Então vamos lá, o que acontece? Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar. Ele cometeu o mesmo pecado de Saul, né? Aquela coisa do rei querer ser um sacerdote, para queimar incenso, não era a função dele fazer isso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. E Josias é incrível. O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Realmente isso se cumpre. Logo aqui, sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, esse homem de Deus não é identificado, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele, pegai esse homem de Deus. Mas a mão que estendera contra ele se secou. Imagina a cena, eu vou contra um homem de Deus e ali já meu braço seca. Muito interessante isso, pense bastante nisso. E não podia mais tornar a trazer a si. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus:
ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Um milagre. Jeroboão testemunhou isso, ou seja, ele falhou, errou, houve um sinal de Deus tremendo, uma coisa sobrenatural. Ele clama ao profeta que mude aquela situação. O profeta, Deus atende à oração do profeta. O rei tem restituído o seu braço, mas você pensa que isso resolveu o problema? Não. Ele continua com o mesmo pensamento. Isso não mudou nada, não adiantou esse sinal de Deus, mais este sinal. Veja que coisa incrível, como era obstinado Jeroboão. Aí agora vamos ter um momento para falar sobre esse profeta de Deus. A nossa revista, o nosso estudo chama atenção para isso. Também é um fato muito importante, é uma realidade, principalmente para nós que estamos acostumados a ouvir profecias. Nós acreditamos nisso. Quando o homem chega, algum irmão chega a você e fala, olha, Deus manda te dizer. Quantas vezes não aconteceu isso? E quantas vezes não se cumpriu e tão gostoso foi? Né? Você se sente ali pegando fogo, aquela chuva, aquele poder de Deus e você é inflamado, não é? Tão bom isso. Então é uma realidade, nós cremos nisso. Mas vamos ver este caso especificamente deste profeta. Olha só o que acontece com ele. E foi-se após o homem de Deus e o achou sentado debaixo de um carvalho. Esse profeta foi embora. Deixa eu explicar. Jeroboão quis oferecer ali um pão com ele, quis comer ali um momento com ele. Ele não participou porque aquilo daria ideia de comunhão com o rei. Ele não tinha comunhão nenhuma com aquilo que estava errado, né? Então ele não quis passar esse sinal. Não tenho nada contigo, rei. Fiz o meu trabalho, trouxe o recado de Deus, estou indo embora. Não vou comer com você. E foi embora. Só que quando ele foi embora, um outro profeta foi atrás dele. É isso que se refere a essa parte. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho, esse outro profeta. E disse-lhe, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, eu sou. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. Ele também ofereceu pão para o profeta. Porém ele disse, não posso, olha só, ele sabia, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Por quê? Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. Ou seja, ele ouviu isso diretamente do próprio Deus. Esse profeta recebeu essa orientação, essa ordem do próprio Deus. Aí ele disse também, sou profeta como tu, esse que o convida. Eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, olha só o que Deus fala a ele, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, e pô-lo em cima do jumento, e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Aqui já é o enterro deste homem de Deus. Vamos tentar explicar o que aconteceu. Ele deu ouvido e contrariou a palavra de Deus, a vontade do Senhor. Porque é esquisito, você vai dizer, não, mas foi um profeta que chegou, se identificou como profeta, falou que estava falando em nome de Deus e faz todo sentido aquilo. Mas nesse caso, ele já tinha recebido uma orientação do próprio Deus. Se Deus fala com você diretamente, falou com você, você ouviu a voz de Deus, e chega um outro e fala alguma coisa contrária, você vai ouvir quem? É mais ou menos a questão do pecado no Éden, não foi assim? O Senhor fala com Adão, não faça. Aí ele ouve uma outra pessoa, uma outra criatura, e dá voz para a criatura. A criatura não tem vez. O que a gente ouve dos outros não tem vez. Se a gente tem essa comunhão com Deus e Deus nos orienta, nunca, por mais que pareça lógico, por mais razoável que pareça, esquece. Eu vou esperar em Deus. Deus falou para não fazer, não vou fazer.
e é isso que aconteceu neste caso. Aí eu grifei, vou só ler o grifado, porque eu tenho certeza que os irmãos já estão se cansando de me ouvir. Mas vamos lá. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão, e assim eram dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. Ou seja, aquilo que eu disse, com todos esses eventos sobrenaturais, ou seja, sinais maravilhosos, Jeroboão não mudou nada. Pelo contrário, além de Dan e Betel, esses, vamos dizer assim, esses templos que não serviam a Deus, ele estabeleceu os outeiros, aqueles altares de árvore. Você lê muito nos profetas, né, que as pessoas subiam a montes em árvores e faziam altares, geralmente ao pé da árvore, faziam altares a outros deuses. Então, é uma coisa que era muito comum, e Jeroboão também inseriu essa prática ao povo de Israel. Vamos lá. A morte de Abias, filho de Jeroboão. Nós temos aí, vamos ler que esse é curtinho. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, bom, já lemos isso, né? Que ela é aquela prevenção do profeta em relação a Aías, está dizendo, olha, por que você está se disfarçando? Eu já sei quem é você. E aí ele diz então que toda a descendência de Jeroboão será exterminada, não existirá mais, não haverá mais descendente. E aqui nós temos os últimos dias de Jeroboão, o final de seu reino. Diz assim: o Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, que será agora, e matou, veja só, Nadab, filho de Jeroboão, Baasa, no reino, no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Esse Baasa não tem nada a ver com a família de Jeroboão. Então, Nadab é o último filho, é o filho seguinte de Jeroboão, e é assassinado por Baasa. A partir daí, então, é um outro rei, é uma outra história. E sucedeu, pois, que deixando ele, feriu toda a casa de Jeroboão. Ele exterminou não só Nadab, mas como toda a descendência de Jeroboão deixou de existir a partir daí. Vamos continuar lendo aqui. Por causa dos pecados de Jeroboão, o qual fez, de novo, aquela repetição que eu falei para vocês, isso se repete demais na Bíblia. Por causa dos pecados de Jeroboão, e que fez pecar toda Israel. Conclusão. Ufa, estamos chegando ao fim, tenha um pouquinho mais de paciência, estamos acabando. Isso aqui eu trouxe para você como uma ilustração, isso não está na tua revista, mas eu achei por demais, comentei com o pastor Erivelton agora há pouco. Qual foi o primeiro louvor que você entoou ao Senhor nesta casa hoje? Você se lembra? Não é lindo demais? E você acha que eu combinei isso com a ministra de música? Não, não combinei. E eu trouxe esse raciocínio para você hoje. Veja essa passagem, que interessante. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Você lembra quem é a samaritana? Ela está em Samaria, capital de onde? Do reino do norte. Como sendo tu judeu, falando para Jesus, que vem de Judá, o reino do sul, o leão da tribo de Judá, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí explica a Bíblia, porque os judeus não se comunicavam, ou não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Essa disputa, reino do norte, reino do sul, onde se deve adorar a Deus, quem está com a razão? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que, o nosso hino de hoje, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus responde para ela: eu o sou, eu que falo contigo. Olha que bênção. Isso tem tudo a ver com a nossa aula. Vamos agora para as considerações finais. Isso aqui é a prova, porque você sabe, estamos numa escola, então você tem que tirar 10. 10 é a média, tá? Não é 5 não, é 10. Então vocês têm que se lembrar disso aqui, ó. Depois de declarar a separação dos domínios de Roboão, Jeroboão viu-se diante de uma séria ameaça: o poderio religioso das tribos do sul. O que Jeroboão fez para manter a hegemonia das 10 tribos do norte? Você se lembra? É isso, né? A idolatria, mudou o calendário, trouxe uma outra coisa que não tinha nada a ver com Deus, só para se manter no poder. Então, tá aí, guarde isso. Deus abençoe sua vida. Aqui tem alguns endereços da nossa EBD, sempre seguidos EBD ADVEC. Pronto, você vai encontrar em todas as redes sociais aí. E também tem uma ajuda, você não pense que eu fiz essas coisas sozinho, não. Eu tive toda essa ajuda dessa fábrica ebd.org, onde você encontra bastante conteúdo e pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Tá bom? Graças a Deus, muito obrigado pela sua paciência e atenção. Que Deus o abençoe e você fuja de agir como Jeroboão. Nem pense. Ouça a Deus e cumpra a sua palavra e a sua vida será uma bênção, tal qual foi com Davi. Deus abençoe.